Menezes, quem é? Quem é? Professor? Diga. É o que tá com a luzinha de youtuber ali, professor. Aquela luz de youtuber. Ah, tá. Eu não tô vendo. Quem é? Aqui. Camisa preta. Tá. Ah, agora eu tô lhe vendo. Como é seu nome, meu irmãozão? Felipe Menezes. Ah, tá. É porque aqui não É tá mais aqui. conhecido como Felipe Tererê. Anota aí, Felipe Tererê. Balbino, microfone, Balbino. Balbino, fecha o microfone aí. Felipe Menezes. Felipe, conseguiu fazer a prova e os resumos? Sim, eu te mandei a prova e mandei também até o resumo número 12. 12 já, né? Falta só a entrevista, professor. 3, 6, 9, Esse pessoal do quarto ano é fogo, hein, meu amigo? 3, 6, 7, Quarentena rendeu aqui. 9. Só aí, então. Tá. Ok, Felipe. Mais alguém aí que eu não chamei, não anotei? Eu, professor. Raidman. Raidno, vai lá, Raidno. Você conseguiu fazer a prova, meu irmão, e mandar os resumos? Não, professor, ainda não fiz a prova, mas até amanhã eu mando pro senhor, viu? Tá bom. O Nota resumo eu 0. fiz. Resumo, a resenha eu fiz até o número 9. Tá. 3, 6, 7, 8, 9. Tá bom, fique tranquilo. Faça a prova aí assim que puder, tá bom? E nos envie. Mais alguém? Acho que é o Lucas Balbino. Isso. Lucas, vamos Eu lá. ainda não concluí as atividades como nosso colega do quarto ano, né? Tá. Mas eu tô na correria aí também. Eu acho que eu Tá. parei no 7º das resenha. E falta 3 a prova e também. 7. Foi. Isso, das últimas. Tá Isso aí. bom. Tamo junto, professor. Assim que puder, faça a prova e nos mande, tá bom? Tá certo. Obrigado pela compreensão. Meus amados irmãos, vamos lá, vamos fazer uma oração e vamos iniciar nossa aula. Senhor amado, muito obrigado porque Tu és um Deus tremendo, poderoso. Obrigado, Senhor, porque a nossa confiança está naquele que é como as montanhas ao redor de Jerusalém, aquele que não se abala, aquele que permanece para sempre. E a nossa confiança está no Senhor, ó Deus, como nos ensinou o salmista. E que o Senhor, por favor, nos abençoe, Senhor, de sermos, ó Deus, utilizados e preparados para sermos, Senhor, canal de bênção para a Tua igreja. E que o Senhor que cura, que sara, o Senhor que visita o Teu povo com bem, que o Senhor, por favor, ó Deus do céu, mais uma vez, nos visite com a Tua palavra e com o Teu Santo Espírito, Senhor, nossas vidas. E nos ajude, Senhor, por favor, com fé, com alegria e esperança, Senhor, servir a Ti para todo sempre. Que o Senhor Jesus, por favor, nos proteja de todo mal e nos ajude, Senhor, a nos lapidar para o Teu serviço. Essa é a nossa oração, derrama o Teu Espírito sobre a nossa vida, para que possamos testemunhar com o poder do Senhor e amar mais o Senhor e nos dedicar ainda mais ao Senhor e desejar estar com o Senhor para todo sempre. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu vou entrar num novo assunto nesta manhã, que é a questão dos perigos ministeriais, tá bom? Está aí, estão conseguindo ver o slide? Tranquilo, né? Então, vamos lá. Eu queria dizer para vocês, eu acho que eu já falei isso, que as 3 classes mais desacreditadas no Brasil é a classe policial, política e pastoral. São as 3 classes mais desacreditadas no Brasil. O pastor Hernandes Dias Lopes ele vai falar isso no seu livro, né, De Pastor a Pastor, como vocês leram. E o pastor Hernandes Dias Lopes, ele denuncia que tem um cenário cinzento e tempestuoso acenando a presença de uma devastadora tempestade,
que trata-se de uma crise de integridade teológica e moral na classe de liderança da igreja. Essa crise está se espalhando celeremente como um rastilho de pólvora, atingindo toda a igreja. As consequências desse terremoto abalam as próprias estruturas da sociedade. O pastor Hernán Dias Lopes, ele, nas suas andanças e pregações pelo Brasil, em 2008, ele escreve esse livro fazendo essa constatação. E eu queria aqui mostrar para vocês nesta manhã, com base no livro dele, e fazendo alguns comentários, esses perigos que estão envolvidos e podem acometer a vida de vocês na lide pastoral, né, no campo missionário, no exercício dessa atividade que vocês vão logo mais entrar. Olha, agradeçam a Deus porque vocês ainda estão nesse tempo de instrução, de preparo. Vocês ainda não estão sofrendo com esses perigos que nós, que já estamos na lide pastoral há 5, 10 anos, estamos enfrentando. E eu queria trazer isso à memória de vocês para que vocês tivessem consciência disso, desses perigos, e que vocês conseguissem pular algumas fogueiras, né, na vida pastoral de vocês, na lide pastoral de vocês. Mas, acima de tudo, eu queria dizer que vocês, além de adquirir conhecimento, acima do conhecimento está o relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Se vocês não se manterem piedosos, amando a Jesus, cuidando da relação de vocês com Jesus, buscando ter mais do Espírito Santo de Deus, relacionamento com o Espírito Santo de Deus, não adiantará eu passar esses conhecimentos aqui para vocês. Conhecimento por conhecimento não vai afastar vocês da queda. E eu queria que vocês entendessem isso. Vocês têm que buscar, acima de tudo, enchimento do Espírito Santo de Deus. Eu queria indicar um livro para vocês que eu estou lendo, se vocês puderem ler. É esse livro aqui, O Batismo e os Dons do Espírito, Martyn Lloyd-Jones, tá certo? Ele foi traduzido para a língua portuguesa. E eu queria indicar, amados irmãos, esses livros que ajudam você a se manter no relacionamento firme com Deus e saber que a busca pelo enchimento do Espírito, ela é uma santa importunação a Deus. Que você, se você não tiver cheio do Espírito, você pode pregar o melhor sermão que você quiser, puder. Você pode ter o conhecimento teológico bíblico sistemático que você tiver. Se você não tiver cheio do Espírito Santo, nada disso vai valer. Vai ser como um sino que retine. Então, eu queria indicar para vocês ler livros que tratam, né, da relação sua com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. E o livro do Martyn Lloyd-Jones, ele vai crer nisso, que nós recebemos, ao nos convertermos, o Espírito Santo como um selo sobre a nossa vida, mas desde a igreja primitiva há um batismo, um enchimento do Espírito Santo que os líderes da igreja têm que perseguir, têm que ser cheios dele, entenderam? Então, isso aconteceu com a liderança da igreja, com os apóstolos, né? Eles receberam no Pentecostes o enchimento do Espírito, e os crentes também, para testemunhar com poder, eles recebiam também esse enchimento do Espírito. E eu queria dizer isso para vocês. E o que vai manter você longe de uma queda ministerial é o seu amor pela presença de Jesus e do Espírito Santo na sua vida. Então, vamos continuar aqui. Eu quero dizer para vocês, como vocês leram no livro, que a maior influência na igreja vai ser a sua vida espiritual. Saiba disso. Existe outro livro muito bom,
Aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui para mostrar para vocês rapidamente. É um livro, poxa vida. Deixa eu ver aqui só um minuto. Eu não vou encontrar. Mas o certo... eu não vou encontrar. Mas o que eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos, é que a sua vida espiritual, ela é a maior influenciadora da igreja. Se você vai mal espiritualmente, a sua igreja irá mal. Se você não está bem espiritualmente, fortalecido no espírito, com seiva e vigor, saiba que os crentes vão secar, saiba que os crentes eles vão causar problemas para você como pastor. E é por isso que nós vamos ver vários pastores tendo oposição dentro da igreja, porque eles não têm vida espiritual. Eles têm somente a capa de liderança. Então, o pastor Hernán Dias Lopes, ele vai falar sobre isso, né, no seu livro, e ele vai ilustrar isso dizendo que os seus pecados, eles são os maiores mestres, ou o maior mestre para a igreja. E ele diz que ele foi numa igreja em que o pastor, antes de ele subir no púlpito, falou para ele que ele tinha terminado o seu casamento e ele começou a chorar e dizendo que ele já estava no segundo casamento, né? E aí o pastor Hernán Dias Lopes, quando viu o pastor chorar, ele começou a se emocionar e disse: esse homem está arrependido. Aí o pastor virou para ele e disse: pastor Hernandes, e eu quero dizer uma coisa para o senhor. Eu já estou indo para o terceiro casamento. Então, meus amados irmãos, quando o pastor Hernandes subiu no púlpito, ele olhou para a igreja e ele olhou uma igreja que estava com uma onda de divórcios na membresia, porque o pastor, ele é o mestre e os seus pecados serão mestre para a igreja. Então, a sua liderança influencia demais, tá certo? Eu quero dizer isso para você. Quando você notar oposição, quando você notar divergências, quando você notar problemas na igreja, via de regra, isso acontece porque você está mal espiritualmente. Então, a sua espiritualidade, ela influencia diretamente na vida da igreja, na lide com a igreja, no relacionamento com os crentes na igreja. E os crentes, eles sentem isso, tá certo? Quando você perde o seu poder, quando você perde o seu poder espiritual. Bom, quais são os perigos, então, que nós poderíamos, nesta manhã, passar a olhar e a instruir vocês, para que vocês tenham um senso quando isso bater a porta de vocês? Quais são esses perigos? Bom, o primeiro perigo que o pastor Hernán Dias Lopes elenca no seu... Então, acho mais... Diga. Alguém comentou alguma coisa? Podem fazer perguntas em qualquer momento, tá, irmãos? Posso prosseguir? Vamos lá, então. Então, o primeiro perigo que nós passamos no ministério é justamente, você vai ver isso, que há pessoas não convertidas dentro do ministério pastoral. Por incrível que pareça, você vai encontrar isso, tá? O exemplo disso é Judas Iscariotes, né, que estava dentro do colégio apostólico, que não era convertido. No século XVII, o pastor Richard Baxter, em seu livro célebre, O Pastor Aprovado, ele já alertava que a igreja precisava de líderes que nascessem de novo. E eu queria alertar você para isso. O segundo perigo que nós passamos são pessoas que estão no ministério, e você pode ser um desses, que possa estar no ministério ou indo para o ministério sem ser vocacionado.
Tá? Então, vocação, meus amados irmãos, ela deve reger as nossas escolhas. A vocação é a consciência de estar no lugar certo. A vocação pode ser tanto um pendor quanto um chamado. Mas eu queria dizer para você que para você estar no ministério pastoral é preciso haver um chamado. Como eu disse para vocês, à luz do ensino calvinista, João Calvino ensina isso, é preciso ter um chamado interno e um chamado externo. Um chamado interno do Espírito Santo, que você ouça a voz dele no seu coração, e um chamado externo da igreja, comprovando que você realmente é um vocacionado ao sagrado ministério. Então, isso é claro para mim, quando eu olho, né, para alguns missionários que vão para o Rio Abacaxis, né, vão trabalhar entre os ribeirinhos, e com 1, 2 anos, 3 anos, eles abandonam o ministério missionário por outras escolhas que não a vocação. Então, isso para mim dói muito no meu peito, ver pessoas que estavam iludidas com o ministério, se iludiram com um chamado que elas nunca receberam. Eu já devo ter contado aqui para vocês, né, aquela historinha que um cidadão estava na sua roça e, de repente, uma luz brilhou forte sobre ele, com calor, e ele olhou para o céu e ele viu 3 letrinhas, né? VPM. E aí ele correu, então, para a igreja, bateu na porta, né, da casa pastoral, chamou o pastor e disse: pastor, eu recebi um chamado de Deus, pastor, abra a porta. E o pastor abriu, veio correndo, e ele disse: o que foi, meu filho? Pastor, recebi um chamado de Deus, uma visão de Deus. Que chamado é esse? E ele disse: pastor, eu vi no céu 3 letras, VPM. E eu entendi que Deus está dizendo: vá para o ministério. E o pastor olhou para aquele jovem que nunca tinha contribuído com a igreja, nunca pregou um sermão, nunca se interessou em liderar nenhuma sociedade na igreja. Ele olhou para aquele jovem e disse: meu filho, eu acho que você está iludido. Deus não disse vá para o ministério. Onde é que você estava quando você recebeu esse chamado? Pastor, eu estava no campo. O que Deus estava dizendo para você, na verdade, é: vá plantar mandioca. Não é vá para o ministério, vá plantar mandioca. Então, eu queria dizer isso para você nesta manhã. Às vezes a gente pensa que recebe um chamado de Deus, a gente tem um pendor para liderança, mas isso tem que ser comprovado com o Espírito Santo no seu coração. E isso, como eu estou dizendo aqui, a vocação, ela vai reger as suas escolhas, tá certo? Vai reger as suas escolhas. Um seminarista na minha época, casado, chegou casado, teve vários conflitos com a sua esposa, já no seminário, né? Porque ela disse para o capelão, numa reunião, numa briga que eles tiveram lá, numa desavença, eles foram bater na porta do capelão e ela disse, com o dedo em riste, né, do seu esposo: eu casei com você e você não era chamado. Eu casei com você e eu não casei com o pastor. Né? E o capelão do seminário teve que intervir porque a esposa estava querendo destruir o casamento, né? E o seminarista estava em apuros, ele estava não sabia o que fazer, né? Porque a sua mulher queria ir embora e queria voltar para a Bahia, e aí ele estava com complicações no seu casamento. E aí, né? Qual era a escolha que ele deveria tomar, né? O casamento ou a vocação? Qual é a escolha que ele deve tomar? Se nós lembrarmos na história da igreja e na história das missões, nós vamos lembrar, né, de William Carey. Ele, quando ele recebeu o chamado de Deus para ir para a Índia,
a esposa dele não quis ir junto. E aí, então, ele foi embora para a Índia, né? E fez um grande ministério. Claro que Deus, pela sua graça, depois tocou no coração da sua esposa o acompanhou com seus filhos. Mas, meus amados irmãos, não é fácil, né? E eu quero dizer para vocês, você vai cair no perigo de fazer escolhas familiares, econômicas, escolhas educacionais. Ah, meus filhos não têm como estudar aqui na selva amazônica, entre os ribeirinhos. Então, são várias escolhas que você vai ter que tomar. E se você é um vocacionado verdadeiro, você vai ter que tomar escolhas dentro da sua vocação. Eu quero que você entenda isso, daquilo que você é chamado, tá certo? E eu quero dizer para você que se você não tomar escolhas dentro e com a consciência de estar no lugar certo, que é na vocação, isso vai ferir você, vai ferir sua família, vai ferir seus filhos também, tá bom? E eu queria que você notasse isso, tá? E líderes não vocacionados, eles vão tomar decisões no seu ministério mais fáceis, vão abandonar o ministério mais fácil, tá certo? Vão fazer 1 ano, 3 anos de ano sabático e não estão nem aí, né, com o que está acontecendo. Então, tome cuidado com esse perigo, tá? Há muitos líderes que não foram chamados por Deus. Eles são voluntários, não vocacionados. Olha só o termo que o Hernandes Dias Lopes usa. Eles são voluntários e não vocacionados. Entram pelas portas dos fundos e não pelo hall de entrada. Então, perceba que há uma diferença, tá? Então, eu vejo muito isso no seminário, tá bom? Por onde eu passo, há muitas pessoas voluntárias, mas que não são vocacionadas, ok? Cuidado com isso, tá? Outro perigo que nós encontramos, essa imagem passa muito bem isso, né? São pessoas preguiçosas, descansadas no ministério pastoral. O apóstolo Paulo, ele já dizia que só deve ser considerado merecedor de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, que se afadigam, né, na palavra e no ensino. Portanto, meus amados irmãos, é uma constatação que nós temos líderes com mãos frouxas, né, líderes lerdos na obra, porque são preguiçosos, ok? Pastor Hernandes Dias Lopes, ele vai ficar, ele disse isso, né? Que ele, quando ele entra no gabinete pastoral e vê a biblioteca de um pastor com alguns poucos livros, com páginas amarelas, todos embolorados, né, cheio de mofo, ele diz que ele tem 2 impressões desse pastor. Primeiro, que ou esse líder é um super, mega, ultra pastor espiritual, né, que não precisa de livros, ou ele é um preguiçoso, né, uma pessoa relaxada na sua vocação. Eu quero dizer para vocês, amados irmãos, há um perigo muito grande que nós corremos ao sair do seminário de ser um líder preguiçoso, porque você não vai ter ninguém na sua cola, né, procurando saber dos seus horários, da sua agenda, das suas atividades. Então, eu queria dizer para você que você, claro, tem que ter um tutor mais velho ajudando você, né, nessa obra, mas eu queria dizer para você que quando você sair do seminário, você tem que manter uma agenda de atividades, de estudos e de leituras, como você faz aí no seminário. Porque você vai ter a tendência de ser um líder Netflix. Sabe o que é o líder Netflix, né? O cara assiste mais séries, filmes,
né, Boa, Ciro! de qualquer outra coisa, viu? São os líderes Netflix, Amazon Prime, né? Amazon Video, né? Então a gente corre esse perigo. A gente vê, eu vejo caras aí que, meu irmão, conversam mais sobre séries, né? Seriados e filmes do que qualquer outra coisa. Eu não estou dizendo que você não possa ter isso, mas o grande problema, e eu acho até, né, que para desaparecer, tudo bem, num dia, né, específico da semana, a gente vai tratar disso mais para frente, da folga pastoral, né, que é ter um dia na semana para relaxar, tudo bem. Agora, você fazer isso todos os dias, cara, isso é complicadíssimo, entendeu? Para o ministério pastoral, né? Então, você tem que saber que você corre o grande perigo de ser um líder relaxado na obra. Por quê? Porque você se dar ao luxo, que você não se deveria dar ao luxo, tá certo? De gastar o seu tempo com coisas que são absolutamente fúteis, né, para o trabalho no ministério pastoral. Eu quero dizer para você, meus irmãos, olha, eu estou terminando o segundo mestrado, fiz a minha convalidação, né, no Mackenzie, depois eu fiz um mestrado no Batista Equatorial, depois eu fiz um outro mestrado, né, claro que o primeiro mestrado era teológico, o segundo mestrado em ministério aqui no PV, terminei, já entreguei minha tese, já está indo para correção. E eu quero dizer uma coisa para você, né? Eu sou valorizado e eu tenho algum valor por causa do meu estudo. Então, eu queria dizer isso hoje para você. Você é valorizado pelo que você estuda, você é valorizado pelo que você faz, tá certo? Então, aquele princípio bíblico do apóstolo Paulo, ele tem que estar latente na nossa mente e no nosso coração. Eu só vou ser recompensado e vou ser merecedor de dobrados honorários quando eu for um líder, um pastor, um missionário profícuo na obra. Então, eu não penso em parar de estudar, né? Olha, eu estou fazendo aqui, eu já preguei, né, em alguns livros da Bíblia, estou pegando os meus sermões, né, durante esse tempo de pandemia, né, ao invés de eu estar parado vendo Netflix, vendo seriados, eu estou aqui preparando os meus sermões para transformar em comentários, em livros, né, para poder colocar na mão da igreja. Eu estou sempre pensando na vida da igreja, né, no que fazer para melhorar a vida devocional da igreja. Então, eu queria dizer para você, você tem que ter a sua mente, né, nessas coisas, em ler livros, você tem que estabelecer metas no ano de leitura de livros, né? Tudo isso vai fazer você um pastor fervoroso, um pastor firme e redobrável na lide pastoral, tá bom? Então, se você for no caminho de pastores preguiçosos, né, que só vai visitar os irmãos, aí eles vão me chamar depois de pastor barriga de cemitério, né, de frango, né, porque é o pastor que só vive comendo na casa dos irmãos, né? Então, tudo isso tem. Vão chamar você pastor preguiçoso, não vão dar valor em você, né? Então, eu creio que para que você seja um pastor de dobrados honorários, você tem que estudar mais. Quem estuda mais, ganha mais. Esse é o princípio, tá? Quem estuda menos, ganha menos. Então, quem é mais preguiçoso no ministério pastoral, né, vai receber menos, vai estar pulando de galho em galho, de 1 ou 2 em 2 anos, vai estar mudando de igreja. Por quê? Porque ninguém vai aguentar ouvir você. Ninguém vai aguentar ouvir você por muito tempo. Ninguém vai aguentar os seus sermões insossos, né, sem
tutano, né, para dar para as pessoas, tá bom? Meus amados irmãos, por favor, me ajudem no horário, tá? Porque eu vou falando e às vezes até passo disso, tá? Então eu vou seguir aqui mais um tempinho. São 11h33, tá bom? Então eu queria dizer isso para você. Você vai correr esse perigo, tá? A preguiça vai bater na sua porta, ok? Você tem que se cercar psicologicamente de cercas que fazem você trocar coisas fúteis por coisas preciosas. Então, ao invés de ver um seriado completo de 40 minutos cada episódio, né? Tente ler um livro e faça disso um estilo de vida, tá bom? Não é fácil, é muita luta, você tem que estar ligado, mas você vai conseguir, tá certo? Bom, outro perigo que corremos no ministério é ser ganancioso, tá? Hoje você pode dizer, não, pastor, eu não quero dinheiro, mas com o passar do tempo, as dificuldades financeiras podem fazer você ser um líder ganancioso. Em que sentido? Eu vou usar aqui um sentido menos pejorativo. Eu creio que nós não vamos ser mercantilistas, como são esses pastores gananciosos. Mas eu creio que há alguns de nós que têm, sim, alguma tendência para o dinheiro, tá certo? E que vão querer, de alguma maneira, ter um salário sempre mais volumoso, né? Fazer escolhas por causa do dinheiro. Então, eu já disse para vocês, tenham cuidado com isso. Você não pode ir tanto ao mar, nem tanto à terra. O dinheiro não pode ser o centro das nossas decisões, mas também nós não podemos, né, por um outro lado, jogar fora a importância, né, do dinheiro para a nossa vida, tá certo? Então, eu falei para vocês do meu caso próprio, né? Quando eu estava saindo do seminário, eu recebi duas propostas. Uma era para ir para uma igreja grande, né? A primeira igreja, né, da presbiteriana, e uma igreja rica, abastada, que queria me dar um mísero salário, né? Ia me dar um salário mínimo. E eu recebi a proposta de outro presbitério, que é o qual eu estou, que me fez a proposta, né, digna de me pagar 4 salários, para eu revitalizar a igreja na qual eu estou e pastorear ela. Então, amados irmãos, nós não podemos ser gananciosos, mas nós também não podemos ser, de alguma forma, tolos de fazer escolhas para a nossa vida que vão beneficiar a nossa família, que vão beneficiar o nosso ministério mais futuramente. Então, eu sei que vocês não são gananciosos, não têm isso no coração, mas façam escolhas decentes e não prejudiquem, né, a vida de vocês e a família de vocês, porque vocês agora fizeram um voto de pobreza. Quem faz voto de pobreza são os monges que vão para os monastérios. Nós não fazemos voto de pobreza, tá bom? E nós entendemos que, biblicamente, né, o pastor que estuda, que se dedica ao sagrado ministério, ele tem que ser sustentado e sustentado bem. Então, eu fico triste com igrejas que mandam seus pastores, né, para o trabalho secular. Eu conheço vários pastores que estão no trabalho secular porque a igreja tem condições de pagar um salário digno para o pastor. O pastor não é ganancioso, mas eles dizem, não, você tem que ralar. Tem igrejas que é assim, tá? Que eles ensinam assim. Não, o pastor ele só é bom se ele fizer um voto de pobreza, se ele se matar. Não, eu acho que não é bem assim, tá bom? Então, eu sei que você não tem interesse nos bens das pessoas e nunca tem que ter, né? Que você nunca vai mercadejar a palavra como um fim lucrativo,
né? E eu sei também que você não vai ter interesse em ter glamour, né, de ser um pastor rico para mostrar que você tem uma boa liderança. Mas tenha cuidado com isso, tá bom? O equilíbrio nessa questão das finanças, tá? Porque vai bater a sua porta, ok? Então, seja sensato em tudo que você fazer, tá? Não seja movido pela sedução do status ministerial. Essa figura, eu gosto dela, né? Sempre imagine isso, tá bom? Será que eu sou um pastor que estou cuidando das ovelhas ou que eu estou sobre as ovelhas, né? Então, imagine sempre isso, tá, irmãos? Um bom líder não é aquele que tira. Um bom líder é aquele que oferece, tá certo? Oferece ajuda, né, de todas as formas, até tira do seu próprio bolso para poder ajudar membros da igreja, tá bom? Bem, agora nós chegamos aqui do outro lado, tá? Há líderes que são desorganizados financeiramente na sua vida. Deixa eu ver aqui se eu... Isso aqui é do outro slide, né? Mas eu queria apontar esse próximo perigo, irmãos, que é justamente você ter uma desorganização financeira, ok? Eu conheci um pastor, vários pastores, mas um deles era um pastor que era desorganizado financeiramente, particular, né, na sua vida pessoal, e ele levava isso para a igreja. Né? Então, ele chegava na igreja que ele chegava, ele começava a fazer construção. E ele fazia construção para dizer que estava fazendo trabalho na igreja, e ele começava a fazer fiados na praça, né, nos comércios, para poder construir a igreja. Teve uma igreja que ele construiu, que ele estava devendo, depois de sair da igreja, quando o pastor novo chegou, né, ele estava devendo 12 mil reais, na época, 10 anos atrás, na praça. Isso envergonha a igreja, isso envergonha o novo pastor que chegou. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, tá? Uma desorganização financeira. Os crentes estão vendo a sua vida financeira também. Se você é organizado financeiramente. E esse é um perigo que todos nós corremos. E alguns princípios, irmãos, são claros aqui, né, para a nossa vida econômica, nossa vida financeira. Eu aprendi isso, tá? E eu queria passar aqui para vocês alguns princípios. Primeiro, nunca gaste mais do que você recebe. Esse é um princípio, né, que deve ser sempre visto por nós. Segundo, se você puder, sempre compre à vista, nunca compre a prazo, tá? Evite cartão de crédito, por favor. Terceiro princípio, se você tiver que investir, invista, por favor, na sua casa própria. Nunca more na casa pastoral. Se você puder, more na casa pastoral por um tempo, mas que você possa juntar esse dinheiro para que você compre a sua própria casa, para que quando você morra, a sua viúva não seja expulsa da casa pastoral, como nós vemos em muitos exemplos de pastores que morrem, deixa a sua família na casa pastoral e a igreja vem e diz, olha, está vindo um novo pastor. Então, você vai ter que ir embora da casa pastoral e a viúva e os seus filhos ficarão desabrigados, não tendo para onde ir. Tá certo? Então, se organize financeiramente para que você pague a sua casa própria. Hoje eu moro, né, num apartamento que eu comprei pelo plano Minha Garrafa, Minha Vida, mas eu comprei, né, estou pagando aqui, né, até o fim da minha vida, mas eu sei que isso é meu, né? E eu sei que a minha esposa ela vai estar debaixo de um teto se eu morrer. Olha, se eu morresse de Covid agora, né? A minha esposa daqui a pouco batiam aqui na porta dizendo você tem que ir embora. Então, velem pela vida familiar de vocês.
Outro princípio que eu sempre indico aqui, para que você tenha uma vida organizada, né, financeiramente, pague se você puder, tá? Um plano, um seguro de vida para você e para sua família, tá? Você tem seguro de vida a partir de 70, 80 reais que eu pago, né? Então você tem também uma segurança aí para sua família financeira depois que você morre, se você puder. Isso, irmãos, não é de maneira alguma gasto, tá? É um investimento, né? Infelizmente a gente tem que fazer isso para o nosso bem e para o bem da nossa família, tá? Seja organizado financeiramente. Se você tiver a possibilidade, compre terrenos que vão valorizar e depois você vai ter uma renda extra futuramente. Compre terrenos baratos nos interiores. Né? Se você for lá para os ribeirinhos, sempre esteja em vista isso. Compre terreno, porque terreno valoriza. Então, se você não investe no mercado de ações, você não tem condições de fazer isso, então faça algum tipo de investimento para organizar a sua vida financeira e você ter alguma renda no futuro, tá certo? Então, aqueles, né, missionários, que eles fazem isso, né? Eles compram terrenos e faz algum tipo de investimento com um pouco de dinheiro, não deixe na poupança, sempre esteja fazendo investimentos, tá? Então, eu fiz isso para minha vida, né? Eu já comprei 2 terrenos lá em Castanhal. É bom você comprar no interior porque o terreno é barato. Com o tempo vai se valorizar, entendeu? Então faça isso para o bem da sua família, tá? Seja organizado financeiramente. E, por favor, nunca seja um pastor, né, que eu já vi isso, é um pastor que recebe o salário no mês e vai com o tesoureiro, né, da igreja e já pede o salário do outro mês porque gastou o salário desse mês. Nunca faça isso, né? Se livre dessa máscara, né, de um pastor desorganizado financeiramente. O pastor que estava antes de mim nessa congregação, ele fazia isso. Ele pegava o salário do mês e depois de 15 dias ele vinha para pegar o salário do outro mês. Né? E depois foi descoberto que ele tinha uma amante, que ele era adúltero, e ele foi expulso do ministério, né, por causa disso. Né? Porque vai mostrando essa desorganização financeira. Ok, meus amados irmãos, eu quero terminar por aqui nesta manhã, por causa da minha saúde, que está um pouco debilitada, tá bom? E se vocês tiverem alguma pergunta, alguma colocação, podem fazer neste momento, tá? Algum comentário? Tiro, quais outros livros você indica sobre liderança bíblica? Tem mais algum que vem à mente? Liderança bíblica? É de ser um líder, um pastor, um missionário, nesse espectro, né? Sim. Na ementa, Felipe, eu faço a indicação de vários livros, né? Tá. Eu sempre compro vários livros para poder ler sobre o pastorado, né? Mas os que eu comprei agora, recentemente, para eu ler nessa questão, eu comprei recentemente, né? Esse aqui do Charles Swindoll, Firme dos Seus Valores, tá certo? Sobre a questão de prioridades, né? Uma vida pura, valores familiares. Acabei de comprar esse. Outro que eu acabei de comprar, isso, né? O Plantador de Igreja, O Homem, a Mensagem, a Missão. Né? Acabei de comprar, não li ainda, está fechado. Eu sempre compro também, essa é uma leitura, né, que você tem que fazer, eu já indiquei para vocês, eu sempre indico para a nossa vida espiritual, sempre ler biografia de grandes homens.
né? Então, toda essa coleção aqui do Steve Lawson, né, que é da editora Fiel, eu comprei e estou lendo, né, que é muito bom para nos firmar mais, né, na vida cristã, né? E aí eu comprei também recentemente. Eu faço isso, né? Eu comprei esse sobre o homem bíblico, vocês devem ter, né? Já estão fazendo a leitura, né? Silêncio de Adão, né? Também comprei recentemente, né? Eu sempre compro livros também sobre oração, né? Comprei esse aqui, um guia de oração fervorosa de A.W. Pink, né? Para a gente saber orar bem, né? Porque a gente não sabe orar, né? Comprei esse do Hernande Dias Lopes, né? Aprendendo a orar com quem ora. Então, esses são livros que eu compro, né, para minha vida espiritual, né? Sempre comprando nessas áreas, né? Já que eu sou pastor, eu vou comprando na área de pastoreio, na área de pregação. Eu sempre compro na área de pregação também. Tudo o que lança de pregação eu compro, né? Esse livrinho aqui, Pregação Expositiva, né? Eu acho que vocês já leram, né? Da editora Nove Marcas, né? Da vida cristã. Então, eu vou comprando sempre, né, nessa área pastoral, tá certo? De pregação, de oração, né, de plantação de igreja, né? Eu sempre estou comprando para mim. O último livro, né, agora que eu estou lendo, é sobre o batismo com o Espírito Santo de Martyn Lloyd-Jones, né? Que tem me ajudado nesse sentido de buscar. Ele é um pouquinho prolixo, né? Mas é uma leitura boa, sabe? Enriquece a gente. Não é fácil lê-lo, mas é muito bom porque ele é bíblico e ele vai, né, estabelecendo os princípios para a gente buscar, né, o poder do Espírito Santo para a nossa vida, sabe? Nesse livro ele é bom, eu gosto, porque ele vai também mostrando vários exemplos de homens como John Wesley, Jonathan Edwards, né, Richard Baxter, que eles buscavam, né, ser cheios do Espírito, o batismo do Espírito Santo como uma segunda bênção, né? Então eu achei muito bom essa leitura. Eu acho que a gente tem que estar lendo essas coisas, sabe? Nos enriquecem bastante. Tá bom? Ciro, Diga. eu não sei se dá tempo para responder agora. Se não der, tranquilo. Mas tu tinha falado ainda agora sobre o estudo, né? Sobre essa valorização que as pessoas dão àquele que Sim. estuda, né? Eu tenho uma dúvida muito grande em relação ao estudo secular, né? Como e quando entra o estudo secular para a vida do pastor, seja em faculdade, seja em livro mesmo, né? Por exemplo, todos os livros que tu falou aí, mostrou, são livros que vai dar um crescimento espiritual, né? Sim. Mas como e quando entra um estudo, vamos dizer, secular, seja em faculdade ou em livro mesmo, né? Para a vida de um pastor, de um missionário? Eu creio, meu irmão, que o conhecimento secular ele é como uma muleta para o ministério pastoral, tá certo? Então, se você não tem sustentação, né, financeira, se você não tem sustentação na igreja para poder lhe ajudar, então você tem que realmente, como o apóstolo Paulo fazia, traçar buscar essas muletas para poder lhe apoiar no ministério pastoral. O conhecimento secular ele é muito bem-vindo, sim, em todas as instâncias, seja política, econômica, financeira. Nós podemos tomar mão desses conhecimentos, porque nós temos que entender aquele princípio. Toda a verdade é a verdade de Deus. Então, depende da circunstância que você quer o conhecimento secular, entendeu? Então, se for, como muitos de vocês estão buscando fazer uma faculdade, então eu entendo que isso é uma muleta, né, para poder lhe apoiar no seu ministério. Então, sempre o conhecimento secular é uma muleta,
né? Não é só para apoiar, né? É só para poder sustentar. Nunca é o centro, né? E é sempre bem-vindo, entendeu? Agora, o que eu fico preocupado é justamente com isso. Quando você está no ministério, você tem que entender que o centro é o ministério. Mas tem pastores, por exemplo, eu tenho pastores que os caras, eles hoje são doutores, são professores de universidade, tá certo? E são pastores. O cara ganha horrores, né? Eu pergunto para você, né, para quem ele vai dedicar sua maior atenção? Né? Para quem para uma igreja que só quer sugar ele, né? Ou por um trabalho que paga para ele 12 mil, 15 mil reais por mês e que exige dele uma carga horária de 40 horas aula. Para quem ele vai dar mais, entendeu? Então, a gente tem que entender isso claramente, né? Eu vejo pastores, professores, mestres que ensinam que você tem que, né, buscar um trabalho secular, né, que não tem problema nenhum nisso, né, mas eu acho que há perigo, entendeu, em você tomar essa vereda. Eu acho que enquanto você puder ficar só com o ministério, né, se você puder, é melhor, porque você dá todas as suas forças para servir a Cristo. Agora, se você não puder, você tem que usar isso como uma muleta, só para lhe sustentar por um tempo. Não pode fazer disso o centro do seu ministério, da sua vida, tá bom? Ok? Fica com Deus aí, Ciro. Melhoras. Tá bom, meus amados irmãos. Grande Continua abraço. orando aí por você e pela sua esposa aí. Muito obrigado, viu? Foi o maior presente que vocês puderam me dar, tá bom? Deus abençoe. Proteja Amém. vocês. Tchau, Grande tchau. abraço. Valeu, Ciro. Valeu.